Ô pessoal, vou gravar rapidito um videozinho aqui agora, né? Só para lembrar, né, do começo da nossa existência aqui, né? Eu estava olhando aqui e resolvi gravar aqui. Esse livro aqui se chama As Pérolas de Grande Valor, né? É o livro de Mormon. Nesse livro de Mormon, ele deveria ser coleções de livros, porque são muitos livros dentro dele. Fala livro de Mormon, mas tem vários livros. É que nem a Bíblia. A Bíblia na língua grega é Biblo. Então deveria ser Biblos, porque também é um livro que tinha que ser uma coleção de livros. São coleções de livros, porque são muitos, falam um, mas são vários, né? Então, pegando aqui nesse livro de Moisés, são 8 capítulos desse livro. Daí, depois dele tem Abraão, tem mais 5 capítulos, né? Então, são muitos e muitos livros que tem que não estão na Bíblia. E aqui fala bem mais claro do que na Bíblia, né? Bem mais importante. Se nós pegar lá em Gênesis, o capítulo 2, 7 e 8, lá fala como Deus fez o homem e como ele colocou ele no jardim. No mesmo capítulo 2 de Gênesis, versos 16 e 17, ele deu a ordem para ele cumprir, né? Porque o inimigo já existia, né? Aqui em Moisés capítulo 4 já fala que o inimigo já existia. Antes dele fazer ser humano, o inimigo já existia. Por isso ele preveniu lá, Deus procurou prevenir. Daí nós pegamos aqui no capítulo 7, o capítulo 3 de Moisés, o verso 7. E eu e o Senhor Deus formei o homem do pó da terra e soprei em suas narinas o sopro da vida. E o homem se tornou alma vivente, a primeira carne sobre a terra, e também o primeiro homem, né? Então, aqui, o primeiro que ele fez, né? Sobre a terra, né? Mas daí, ó, aqui diz assim também, aqui no 15 do capítulo 3 de Moisés, ele diz: E eu, o Senhor Deus, tomei o homem e pus no jardim do Éden para o lavrar e tratar da terra, viu? Lá na Bíblia já não fala. Lá só fala que ele fez o homem, colocou lá no jardim, mas não diz a finalidade. E aqui já diz para trabalhar, cuidar da terra, produzir, né? E comer do fruto da terra, né? Aqui no capítulo 16 ele deu a ordem: Eu, o Senhor Deus, ordenei ao homem, dizendo: De todas as árvores dos jardins poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Não obstante, poderás escolher segundo a tua vontade, porque te é dado. Mas recorda-te de que eu, o Senhor, proíbo, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Então aqui deixou claro também, né, que ele deixou livre, ó. Fala aqui, ó, no obstante é segundo a tua vontade, né? Você tem então livre-arbítrio, né? Mas se teimar, come, você vai se dar mal. Então, é isso ali, né? Então a coisa começou torto lá já, né? Aí nós pegamos mais para frente aqui, ó, no capítulo 12 aqui no capítulo 4, perdão, capítulo 4, o verso 12, aqui no livro de Moisés, já diz: E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, e que era agradável à vista, e uma árvore desejável para dar-lhe sabedoria, tomou do fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela, viu? Então, daí, por causa do livre-arbítrio, né? Daí a mulher resolveu ir na onda do maligno lá, que ele usou a serpente lá, comeu do fruto lá também, e aí tá. Você continua lendo aqui. Aí essa história, gente, como eu falei aqui, lá na Bíblia já não fala. Lá em Gênesis 7, 8 só diz que ele fez o homem do pó da terra, e colocou no jardim. Já aqui fala que colocou no jardim para cuidar e trabalhar. Lá no verso 6, no verso capítulo 2, 16 e 17, lá também dá certo aqui, né, com esse aqui, né, que ele proibiu de comer daquele fruto lá, né, mas não diz que ele deixou livre-arbítrio lá. E aqui já fala que ele deixou livre-arbítrio, né. Na Bíblia só fala que ele deixou livre-arbítrio lá no mesmo capítulo 4 aqui, mas quando no capítulo 4, perdão, da Bíblia, ele falou para Caim, era para ele dominar os desejos dele, era para ele escolher fazer ou não, né? Só, já lá na frente ele não mostrou. E aqui já mostra bem mais claro. Então tem muitos livros que fala bem mais claro que a Bíblia, bem mais explicado, bem mais detalhado, né? Dá para ver a diferença aqui, né? Você pega lá em Gênesis 2, 3, lá, 4, lá você vai encontrar essas histórias, né? Então ali ele falou, né, que
deixou o livre-arbítrio, né, já para o homem escolher, e botou lá para trabalhar, lavrar a terra, né. Aqui, depois que a mulher pecou, a gente vê aqui também rápido, né, que depois que ela teimou, fez o pecado, né, aqui diz assim, ó, e aconteceu que depois que eu, Senhor Deus, expulsei o Adão, e que eu expulsei, Adão começou a cultivar a terra e a exercer domínio sobre as bestas do campo e comer o seu pão com suor do rosto, como eu, o Senhor, mandara. E Eva, sua esposa, também trabalhava com ele. Então, aí ele foi obedecendo, ele teimou, né? Daí multiplicou o serviço, dobrou, aí a coisa complicou, né? Com suor do rosto, com luta, sobrou para nós todos hoje, né? Mas a Eva sempre junto, ajudando, pagaram o preço juntos, os dois, né? Já na Bíblia já não fala isso aí que Eva ajudou e que ele foi trabalhar. Então, aqui já explica bem mais detalhado esse livro de Moisés, aqui é muito bem claro, né? Esse livro aqui, segundo o escritor, ele foi traduzido na língua inglês primeiro, né? E na nossa língua portuguesa, em 1952, a recém ele foi traduzido para o português na nossa língua, né? Então, esse livro foi descoberto em 1830, né? Joseph Smith, da Igreja dos Mormons, né? Ele que foi o descobridor, tradutor e tudo, né? Então, faz um tempinho, já que ele teve muito tempo escondido, diz aqui, né? Que o Criador mandou, são escritos lá dos nossos antepassados, lá de Adão para cá, ele fala. Tem escritura de Adão para cá que está aqui dentro, né? Então é bem mais detalhado, bem mais explicado. Então veja aí, né, que aqui 16, 17 do capítulo 3 aqui, dá 16 e 17 do capítulo 2 na Bíblia. Engraçado, né? E daí o capítulo 12 do capítulo 4, dá lá no 6, dá lá no capítulo 3 e o verso 6 da Bíblia, né? Aí, aqui e aonde Deus avisou Abraão, aqui é 22, capítulo 5, 22 do livro de Moisés, né? E Deus avisou ele, e o Senhor disse a Caim, por que te irás e por que descaiu o teu semblante? Se fizer do bem, será aceito, e se não fizer do bem, o pecado estará à tua porta, e Satanás deseja possuir-te, e a menos que ouça meus mandamentos, te deixarei, e será feita de ti segundo a tua vontade, e tu governarás sobre ele. Então aqui já fala, né, que Satanás já estava tentando ele, Deus avisou ele, o pecado estava ali, era para ele escolher, mas o desejo era dele, para ele decidir. Então nosso pensamento, nosso desejo é nós que tem que dominar, não eles dominar nós, né? É a ordem que o Criador deu, a nossa vida, tudo está na nossa responsabilidade, então tá aqui, eu deixei claro que esse aqui você vai encontrar lá no capítulo 4, 6 e 7 da Bíblia, esse aqui que Deus falou para Caim, avisou ele, falar que não avisa, que Satanás estava tentando ele, e ele, se ele se arrependesse, tá lá, não fala nada disso, aqui já fala bem mais detalhado. Eu acho esse livro muito bem mais melhor que a Bíblia, porque ele fala bem mais detalhado. O livro de Moisés, bem, tem mais livro de Moisés, só pesquisar no YouTube que tem. O livro de Enoque, que tem aqui também, vários livros, né? Você procurar o Apocalipse de Pedro, procurar o Apocalipse de Abraão, e aí por diante, são muito. Procurar no YouTube sobre as escrituras bíblicas, né, e sobre documentários, coisas, você olha, é maravilhoso, encontra muito. Aqui eu acho bem mais detalhado, que fala bem mais claro, né? Então, quer conferir lá, você pega Gênesis 2, 7 e 8, Gênesis 2, 16 e 17, você vai conferir Gênesis 3, 6, você vai acompanhar Gênesis 4, 7, então aí você pega todas as histórias, aqui tem tudo completo, mas você vai ler, eu vou ficar uma hora lendo, aí é muito comprido daí, né? E lá na Bíblia também é 2, 3 e 4, pega a história bacana, aí prova o começo, já começou a coisa errada de lá, já o ser humano já vacilou no primeiro passo, já o Criador sempre avisou, tá? E ele sempre avisou, tá? Mas deixou para nós escolher. Então, valeu, obrigado, até o próximo vídeo, né? Porque eu sei que as pessoas não gostam de vídeo comprido, né?
entende isso. Valeu, tchau.